de superando o passado. E Deus colocou isso no meu coração porque o tema do nosso mês é Unstoppable, né? Unstoppable. E muitas pessoas têm sido paralisadas pelo seu passado. E eu quero que você te ajudar a vencer duas coisas hoje. A primeira delas, talvez você se encaixe em uma, não se encaixe em outra. Talvez você saia de casa também, mas a primeira delas se chama a seguinte frase: você não é um erro. Existem pessoas que já estão adultas e se sentem paralisadas porque um dia elas acreditaram que elas eram um erro. E eu preciso te dizer que Deus não errou a mão quando te fez. Ele não falha. Tudo que Ele faz é perfeito. Você não nasceu no lugar errado, você não nasceu na família errada, você não nasceu no país errado, na cidade errada. Deus não errou quando te criou. Talvez os seus pais não tenham te desejado. Talvez a sua família tenha tido aquela sensação que você veio numa hora errada, a chamada gravidez indesejada. Você pode até ter sido indesejado pelos seus pais, mas eu preciso te dizer que Deus desejou você quando te criou. Deus desejou te criar, porque o sopro de vida vem dEle. Seus pais podem ter feito trabalho lá, mas quem te deu vida foi Deus. Então talvez você tenha ouvido isso um dia e tenha se sentido indesejado, mas eu quero te dizer que você foi muito desejado por Deus. A sua origem não veio de um espermatozoide do seu pai, do óvulo da sua mãe. A sua origem veio do coração de Deus. E isso significa que você nasceu para dar certo. Em Salmo 139, 13 diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser. Tá aí? Vocês têm aí? Salmos 39, 13? Acho que não. Foi. 139, 13. Salmos 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas e eu digo isso com convicção. Então eu quero que você declare isso agora com convicção. Deus me fez de modo especial e admirável. Você pode declarar isso? Fala assim: Deus me fez de modo especial e admirável. Você acredita nisso? Deus te fez de forma muito especial. Quando Ele olhou, Ele falou: uau, que obra linda que eu criei. Talvez você esteja sendo paralisado pela mentira que te contaram, dizendo que você foi um erro. Talvez você tenha esse sentimento de rejeição. E gente, esse sentimento de rejeição, ele te paralisa tanto. Ele te impede tanto. Tantas pessoas, você faz certas coisas na vida e a coisa não dá certo, porque você acreditou um dia na mentira de que você foi um erro. Mas eu estou aqui para te dizer que você não foi o erro. E assim como Deus falou para Jeremias, eu te falo em Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei a profeta. Deus tinha um desígnio para Jeremias, e Deus tem também um destino para você. Então a primeira coisa que você precisa superar é entender
que Deus te fez de forma admirável, especial, que Ele te formou ali no ventre da sua mãe, que Ele escolheu você. E Ele tem um destino para a sua vida. Deus, quando te criou, já te criou com um destino. Ele tem algo preparado para você. Ele já tem toda a sua vida desenhada. Então a primeira coisa que eu preciso que você vença hoje, se algum dia alguém te falou isso, talvez você tenha tido alguma experiência, não sei, na sua adolescência, você tenha se sentido rejeitado, você não tenha se sentido bem-vindo naquele lugar, e aquilo trouxe para você um sentimento de rejeição, de inferioridade. Quem sou eu? Eu quero te dizer que Deus te fez de uma maneira muito admirável e muito especial, e Ele tem um destino para você. Por isso que hoje essa mentira caia por terra da sua mente, caia por terra no seu coração. E a segunda coisa que eu quero que você vença é: você não é o seu erro. Uma das coisas que mais nos prende no nosso passado são os nossos erros, as nossas decisões erradas, as nossas escolhas erradas. E você fica com aquele lamento: por que que eu fiz isso? Mas por que foi isso? Por que que eu me relacionei com aquela pessoa? Por que que eu tomei aquela decisão? E existem pessoas que vivem paralisadas, não vivem o que Deus tem para elas hoje, porque elas se lamentam pelos erros do seu passado. Mas hoje é o dia que você vai vencer isso e você vai avançar. E eu queria trazer para vocês a diferença de Saul e Davi. Em 1 Samuel está a passagem de Deus dá uma ordem para Saul. Deus fala para Saul e fala assim: olha, Saul, eu preciso acertar as contas ali com a nação de Amaleque, com os amalequitas. Eu quero que você vá lá e que você mate todo mundo, entendeu? Mata o rei, mata as crianças, as mulheres, os bois, tudo. Eu quero que você vá lá e destrua tudo. Porque esse povo foi contra o meu povo quando eles saíram do Egito, então agora eles vão ver com que eles estão mexendo. Vai lá e destrua esse povo. Então Saul foi para a guerra. Ele foi lá, matou o povo, mas ele teve uma ideia melhor do que a de Deus, não é mesmo? Ele falou: bom, eu não vou matar o rei não, vou salvar o rei. Vou ver também aqui uns bois que estão bons, umas ovelhas que estão bem saudáveis, eu vou trazer comigo. E aquela atitude de Saul de não ter obedecido Deus plenamente, ter obedecido Deus em partes, desagradou demais o coração de Deus. Então o profeta Samuel chega indignado com Saul, falando: Saul, o que você fez? Você desobedeceu a Deus. E Saul fala: não, profeta, eu sei que Deus falou, mas eu só não matei o rei e uns bois ali. Mas olha, eu peguei os bois, sabe? E eu sacrifiquei para Deus, eu fiz um culto para Deus. E Samuel olha para Saul e fala assim: Saul, você não sabe que a obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que essas ofertas que você está entregando? Então essa foi a história de Saul, bem resumidamente. Esse foi o erro de Saul. E agora você vai para Davi. E a palavra conta que Davi, o rei Davi, ele estava, como vocês sabem, ali no seu castelo, no seu palácio, passeando. E de repente ele se depara com uma moça muito bonita chamada Betseba. E ele então se interessa por ela e se relaciona com ela. Só que Betseba, ela era uma mulher casada. E para agravar a situação, ela engravida. E quando Betseba engravida, Davi fala: nossa, que besteira, né? Mas vamos arrumar esse negócio aqui, vamos dar um jeitinho nesse meu erro aqui. Chamou Urias, que era um dos líderes ali, dos soldados dele, e falou: Urias, olha o seguinte, descansa,
vai lá, né, dorme com a sua esposa, descansa, fica em paz porque você veio da guerra, você está muito cansado. Mas Urias não obedeceu o rei. E Davi ficou sabendo que ele não dormiu com a sua esposa e começou já a ficar desesperado, né? E Davi falou assim: por que você não ficou em casa, meu filho, descansando? Aí Urias vira para ele e fala assim: não, todo o exército de Israel estão nas tendas. E o meu comandante e seus soldados estão dormindo no ar livre. Como é que eu posso ter o luxo de dormir na minha casa com a minha esposa? Jamais eu faria isso contigo, meu rei. Que tapa na cara de Davi, né? O soldado era um bom e fiel escudeiro de Davi. O cara não foi para casa descansar, não. Ele quis ficar ali vigiando. Então, para agravar a situação, porque Davi foi tipo do cara que... Eu tive muitas oportunidades de fazer besteira na vida e aproveitei todas elas, não é mesmo? Conhece alguém assim? Eu vi essa frase, muito boa. Tem gente que tem muitas oportunidades de fazer besteira na vida e aproveita todas elas, não é mesmo? E Davi foi esse. Aí ele falou assim: bom, eu tive uma outra ideia. Vamos fazer o seguinte, o negócio está pegando, está feio, a mulher está grávida, o negócio vai ficar feio, então... Coloca Urias lá na guerra. Manda Urias para a guerra. E quando a guerra estiver assim bem difícil, coloca ele lá na frente. Porque aí ele não vai sobreviver. Pois bem, que maldade de Davi, não é mesmo? Olhando as duas histórias, fala a verdade. Eu contei duas histórias diferentes. Aos seus olhos, qual é a pior história? De Saul ou de Davi? Saul, até ele foi bonzinho, gente. Não matou ainda umas pessoas. Davi, além de adulterar, mandou matar o marido da mulher. Mas por que então que Davi, mesmo tendo errado tanto, foi considerado um homem segundo o coração de Deus? O profeta Natan, na hora que ele sabe disso, ele vai confrontar o rei Davi. Ele conta uma história lá e Davi fala: nossa, quem que fez isso? Esse cara merece, né, ser condenado. E Natan fala assim: esse cara é você mesmo. Esse cara é você mesmo, Davi. E quando o profeta Natan aborda Davi, imediatamente Davi fala: pequei contra ti, Senhor. Alguns estudiosos acreditam que naquele momento Davi saiu correndo pelo templo e se jogou, não se preocupando, porque naquele tempo, quando você entrava na presença de Deus em pecado, você era fulminado. E de acordo com o Salmos 51, alguns estudiosos acreditam que naquele momento Davi falou: eu pequei contra ti. Ele fala assim: pequei contra ti, o Senhor tem razão, é justo o teu julgamento contra mim. Davi naquele momento se jogou sem se preocupar. É que muitos historiadores acreditam em morrer, porque ele naquele momento ele tinha a sensação de que ele merecia o julgamento de Deus pelo erro que ele cometeu. Davi poderia ter sido morto na hora, afinal de contas ele estava entrando na presença de Deus em pecado, mas ele não se preocupou, ele se submeteu ao julgamento de Deus imediatamente quando ele foi abordado do seu erro. E então nós vemos aqui claramente a diferença de um coração orgulhoso para um coração humilde. Saul, quando foi abordado pelo profeta, ele falou: nossa, pequei, Senhor. Não, ele quis dar desculpas. Ele quis justificar os seus erros. E falar, e no final você vê assim: ok, já que você está falando, ok, eu pequei contra ti. Samuel para Saul: Saul, será que você não entende? Você não entendeu ainda, Saul?
Deus, Ele quer a obediência de você. Deus, Ele quer submissão de você, Saul. E Saul fala assim, coloca ali 1 Samuel 15:30. Olha o que Saul fala ao profeta: pequei, mas agora, ok, profeta, eu sei que eu pequei, mas olha, presta atenção. Mas agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar ao Senhor. E Davi? O que Davi fez? Você tem aí Salmos 51, 10, 12. Essa foi a resposta de Davi. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a te obedecer. Em 51:17 diz assim: porque o sacrifício que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Davi entendeu que Deus não espera de nós aquilo que os homens podem ver. Davi entendeu que Deus espera de nós aquilo que só Ele pode fazer: um coração contrito, arrependido. Olha só, o orgulho sempre será um motivo da sua queda, mas é a humildade que vai te levantar. Eu tenho essa frase aí, porque humildade pressupõe submissão, dependência, enquanto o orgulho ele pressupõe autonomia. Pode deixar, Deus, eu tenho uma ideia melhor, viu? Eu sei, é do meu jeito. Saul e Davi. Saul estava preocupado com as pessoas. Saul, quando foi abordado, ele falou assim: não, mas olha, o povo não pode saber que eu errei. Por favor, ok, eu pequei, mas continua me honrando. E quantas pessoas vivem no erro porque tem medo de perder a honra dos homens? Pessoas que vivem no pecado porque se preocupam mais com a aprovação dos homens do que com a aprovação de Deus. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se você tem tido uma dificuldade, se você tem tido uma fraqueza, procure uma pessoa de confiança, um líder, se abra, confesse, porque quando você confessa, você é curado. Não queira esconder as suas mazelas, preocupado com títulos, preocupado com aparência, porque pouco importa o que as pessoas acham de você, se Deus não te aprova. Pouco importa se as pessoas me admiram, se Deus não me admira. Pouco importa se as pessoas me acham um exemplo, se Deus olha para mim e me acha uma vergonha. Abra o seu coração, seja curado. E que nós, como igreja, não sejamos aqueles que apontam o dedo, mas que estendam a sua mão. Jesus, quando estava com aquela adúltera e eles prontos para apedrejar, a palavra de Deus diz que Jesus, ele se inclina para aquela mulher. Ele se inclina e ele fala assim: quem nunca errou, que atire uma pedra nessa mulher. Foi saindo um por um.
E Jesus olhou para aquela mulher, aos olhos daquela mulher, se colocou, se compadeceu, se colocou no mesmo nível do que ela. Ele não olhou de cima para baixo, mas ele olhou nos olhos dela e disse: minha filha, vá e não peques mais. Assim nós, como a igreja de Cristo, nós temos que ser. Nós não temos que ser aqueles que apontam, que falam, que criticam, mas aqueles que olham nos olhos e falam: eu estou aqui com você, eu me compadeço da sua dor, eu me compadeço da sua fraqueza, assim como Jesus fez, porque você errou, mas eu também já errei, você erra, mas eu também erro. Essa igreja que Jesus espera que nós sejamos, não é uma igreja que aponta, mas é uma igreja que estende a mão. Que nós sejamos de cura e de consolo para aqueles que estão feridos e machucados, porque assim nós iremos crescer de maneira saudável. Aquilo que dói em você, dói em mim. Aquilo que te alegra, me alegra. Aquilo que te entristece, me entristece. Isso é ser corpo, isso é ser igreja. Saul, ele estava muito preocupado com a aparência. Como Saul era orgulhoso. Mas Davi que errou muito mais que Saul, gente. Davi foi um adúltero, um assassino. Mas Davi não se preocupou com a sua reputação. Ele queria só encontrar o caminho dele de volta para a presença de Deus. Um coração disposto a se humilhar, a se expor, a ser excluído. Um coração arrependido. Não um arrependimento preocupado, eu vou me arrepender logo, né, para as pessoas verem que eu mudei. Não. Um arrependimento sincero. Ele falou: não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, Deus. Você consegue enxergar a diferença desses dois? Muitos estão sendo aprovados pelos homens, mas estão sendo reprovados por Deus. E eu te pergunto: quem é você? Você é um Saul que está vivendo uma vida de aparência, mas por dentro é orgulhoso, cheio de pecado, não tem coragem de confessar nada para ninguém. Afinal de contas, você não pode perder o seu status. Existem muitos Sauls nos dias de hoje que não querem confessar suas mazelas com medo da sua reputação, mas Deus está à procura de Davis. Que não se importam em ser expostos, não se importam em sofrer as consequências, que não se importam porque eles não têm a sua vida como preciosa, não têm a sua vida como preciosa. Você pode perder tudo, você só não pode perder a presença. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor. Essa era a oração de Davi. Esse Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E Deus tinha uma promessa para Davi. Deus disse para Davi que a sua descendência nunca mais sairia do reino de Israel. Deixa eu te falar uma coisa: seus erros não modificam o plano de Deus para a sua vida. A gente tem promessa e quando a gente erra, a gente cai, a gente fala: acabou. Agora Deus não quer mais nada comigo. Agora Deus mudou tudo. Deixa eu te falar, os planos de Deus não mudam. Eu tenho 2 filhas e eu tenho planos para elas, planos de fazerem elas crescerem, prosperarem. Eu quero que minhas filhas consigam ir muito mais longe do que eu e meu marido conseguimos ir. E quando elas me desobedecem, meus planos não mudam. Eu continuo desejando bem para as minhas filhas, eu continuo desejando um futuro de paz, de prosperidade. Se eu, sendo má, continuo desejando coisas boas para minha filha, ainda mais Deus. Seus erros não mudam os planos de Deus para a sua vida.
Os seus erros não definem o seu destino. Eu acho que eu tenho essa frase aí também. Eu estou falando muito rápido, né? Tinha uma frase: seus erros não modificam o plano de Deus. E agora eu tenho outra frase: seus erros não definem o seu destino. O seu coração, sim. Seus erros não definem o seu destino. O seu coração, sim. Saul morreu envergonhado porque não se voltou para Deus em humildade. Se manteve orgulhoso, criou um monumento em sua própria honra. Um coração orgulhoso, ele vai te matar, mas um coração humilde, ele te salva. Não é sobre o tamanho dos seus erros, mas é sobre o tamanho do seu arrependimento. Você entende que o que vai determinar se você vai viver ou não o destino que Deus tem para a sua vida não é o seu erro, mas é o seu coração? Porque se Davi fosse orgulhoso, ele poderia morrer, porque Saul morreu envergonhado. Saul tirou a própria vida, que vergonha. Esse não era o destino que Deus tinha para Saul, mas o orgulho, ele matou Saul. Enquanto que o coração humilde salvou Davi. Talvez hoje você esteja sendo paralisado pelos seus erros. Mas eu quero te dizer, não é sobre o tamanho do seu erro, mas é sobre o tamanho do seu arrependimento. O quanto você está disposto a não perder essa presença. O quanto você chega na presença de Deus e fala: Senhor, não me tira dessa presença. Falando como Davi, uma coisa eu te peço, Senhor, e procuro que todos os dias eu possa permanecer aqui na tua presença, aqui na tua casa. Davi pecou, ele foi envergonhado. Todo mundo do palácio ficou sabendo o que ele fez. Sabe que a Bíblia fala que Davi teve essa criança, mas Deus falou para ele: Davi, você errou contra mim e essa criança não vai sobreviver. Davi chorou, Davi fez jejum, mas não teve jeito, ele colheu as consequências do seu erro. E assim somos nós na vida, os nossos erros geram consequências que nós iremos colher. Mas presta atenção, aquilo ali não é o seu fim. Aquilo ali não foi o fim de Davi. Você sabe que a palavra conta que no mesmo capítulo, que o filho de Davi morreu e Betseba estava muito triste. E no mesmo capítulo diz que Davi vai então consolar Betseba porque perdeu um filho. Gente, no mesmo capítulo, se você for ler 1 Samuel. E então Davi consola ela. E eles então têm um filho. Vocês sabem quem é o filho de Betseba com Davi? Salomão. Você sabia? Salomão é um dos autores de Provérbios. E quando Deus fala, Deus então dá para Davi Salomão. Salomão cresce, com 20 anos ele é consagrado rei. E então Deus aborda Salomão e fala assim: Salomão, me pede o que você quiser no seu reino que eu vou te dar. Sabe o que Salomão fala para Deus? Ó Deus, tu foste extremamente bondoso para com meu pai Davi. Salomão sabia que Davi tinha alcançado uma misericórdia de Deus absurda. Ele fala: Deus, meu coração é tão grato pela bondade que o Senhor teve com meu pai.
E por eu estar aqui no reino, que eu só te peço sabedoria para que eu consiga agora administrar o reino. E Deus se alegra com aquela atitude de Salomão e fala assim: porque você me pediu sabedoria ao invés de riquezas? Porque você me pediu sabedoria ao invés de... Você poderia ter me pedido para eu matar todos os seus inimigos, mas porque você me pediu isso? Não haverá nenhum rei antes e depois na história mais sábio e mais próspero do que você. Preste atenção, Salomão nasceu logo depois de uma vergonha. Isso significa na nossa vida que no lugar da nossa vergonha, Deus nos trará dupla honra. No lugar, aquele lugar onde Davi poderia ter morrido, aquela situação que veio para matar Davi, aquela situação que veio para matar as promessas de Deus em Davi. Quando Deus se arrepende, Deus ele ressuscita Davi, e aquilo que poderia matar, hoje traz vida para as pessoas até os dias de hoje. Eu não conheço livro melhor do que Provérbios para te dar conselhos na vida. Você quer livro sobre conselho em todas as áreas? Vai para Provérbios. E Salomão foi um dos autores de Provérbios, mas foi ele que escreveu mais cartas em Provérbios. A promessa de Deus para Davi não mudou por causa do erro dele. Jesus é conhecido como Jesus, filho de Davi. Davi é da linha, Jesus é da linhagem de Davi, você entende? Você entende o que Deus faz com você, o que Deus faz comigo, o que Deus faz com aqueles que se humilham diante da presença de Deus? O grupo de louvor pode subir. Deus ele viu o coração de Davi. E eu achei muito interessante aquilo, porque a gente tem dificuldade de superar o nosso passado, mas Deus não tem dificuldade nenhuma de superar o nosso passado. No mesmo capítulo, Davi, já te dei o Salomão, Davi, as minhas promessas já estão continuando, Davi, você vai ter aqui dupla honra, Davi, se levanta, porque aquilo que eu tenho para você, eu quero continuar, bora, e é isso que Deus te fala nessa noite, meu filho, se levanta, bora, deixa o que passou para trás, deixa seu passado para trás, deixa suas más escolhas para trás, deixa suas más decisões para trás, eu tenho pressa contigo. Deus tem pressa com você, gente. Quando eu li aquele capítulo, eu falei, gente, Deus tem pressa. Quando você alinha seu coração com o de Deus, Ele tem pressa. E você começa a viver em meses aquilo que você demorou a viver em anos, porque você está alinhado com o coração de Deus. Hoje é o dia de você alinhar o seu coração de Deus, com Deus, em humildade. Meus irmãos, em humildade, reconhecendo que somos completamente dependentes de Deus. Senhor, só não me tire a tua dependência, só não me tire a tua presença. Quantas pessoas têm dependido de família, dependido de dinheiro, dependido de cargo? Meu irmão, dependa de Deus, e Ele vai dar tudo o que você precisa. Ele é a fonte de vida, é Ele que te sustenta, é Ele que te mantém, é esse coração humilde. Gente, esse coração humilde, Deus Ele não consegue rejeitar. Deus Ele não consegue rejeitar. Acho que eu tinha separado uns versículos. Mas um coração orgulhoso Deus despreza. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: quem você quer ser? Não importa quem mais você foi. Talvez você tenha sido Saul até aqui. Eu quero te dizer que não importa mais se você foi Saul até aqui. Deus está falando: meu filho, se arrependa, se humilhe diante de ti, porque eu tenho pressa com você. Eu tenho pressa com você. Eu tenho um aceleramento para a sua vida.